Boa noite a todos. Hoje nós iremos traduzir 1 Coríntios, capítulo 14. Esse é um texto bastante usado, principalmente entre as igrejas pentecostais, neopentecostais, para defender o dom de línguas. Aquele dom o qual as pessoas falam e ninguém entende. Bom ressaltar que a base da teologia pentecostal não está nesse versículo. A base da teologia pentecostal está em Atos capítulo 2, que é algo totalmente diferente. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, os discípulos, os apóstolos que estavam ali reunidos, receberam o dom de línguas, repartida como língua de fogo. Cada uma repousou sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas, ao ponto que as pessoas que vinham de outras nações, que estavam ali reunidas na festa chamada Pentecoste, Pentecoste por conta da descida do Espírito Santo, já existia essa festa, a festa dos judeus, eles comemoravam o recebimento da lei, dos 10 mandamentos no Monte Sinai, a festa das colheitas também. Então era uma festa bastante alegre, onde as pessoas vinham de várias nações. E os discípulos, os apóstolos, receberam o dom de línguas e começaram a falar em outras línguas, ao ponto que as pessoas que estavam ali começavam a ouvir os apóstolos e dizer: não são estes galileus? Como nós ouvimos eles falando na nossa própria língua materna. E o resultado disso foi 3.000 pessoas batizadas, convertidas ao cristianismo. Então, amigos, a base da teologia pentecostal já não é boa, para se usar esse texto para defender o dom de língua, como nós vemos hoje. Pessoas falando na igreja e ninguém entendendo nada, Mas vamos analisar esse versículo, que esse é um versículo que eles usam para defender o dom de línguas, dizendo que ninguém entende. Está o versículo 2, 1 Coríntios capítulo 14, que diz assim: que o que está falando em línguas não fala aos homens, visto que ninguém entende, mas fala a Deus, e em espírito fala mistério. Fazendo uma análise do grego, nós encontramos assim: viu que teten agapen, zelutede ta pneumatica malum derrina profeteuete, rogar lalon glosse, uc anthropos lalei alafeu, rudesgar acue pneumati de lalei mysterian. Tradução: Paulo começa com um imperativo dizendo: segue o amor, diúquete, o verbo seguir, o verbo procurar, ir atrás, segue o amor, procure o amor. Zelute de ta pneumatica. Esse zelute é um procurar cuidadosamente, é um procurar com zelo. Zelute, procurem. Ta pneumatica, os espirituais. Aqui nós não encontramos a palavra dons, mas, mediante o contexto de 1 Coríntios, capítulo 13 e 14, entendemos que aqui se está falando de dons, Procure os dons espirituais. Malundé profeteuete, mas, principalmente, que profetizeis. Algumas pessoas traduzem principalmente o de profecia, mas aqui, amigos, não é um substantivo, aqui é um verbo. E expressa uma finalidade, ou seja, principalmente para que vocês profetizem. Rogar lalon glosse, uc anthropos lalei alafeu. Pois o que está falando em línguas, não a homens fala, não está falando a homens, mas a Deus. Aí ele vai dizer o porquê, Rudens gar acue, que é pois ninguém entende. Aqui nós temos um particípio, lalon, o que está falando em línguas, não fala a homens, mas a Deus.
pois ninguém entende. Aqui podemos fazer também uma análise aqui hermenêutica, né? Paulo está falando em geral aos homens, todas as pessoas, ou o contexto ali para Coríntios, né? O que está falando? Esse falando, que ele está falando o que fala. Não é o que fala em línguas que não fala a homens, mas a Deus. É o que está falando. Então aqui vai mediante o contexto, né? Podemos fazer aquelas perguntas ao texto, né? Para quem Paulo, a quem Paulo está falando? De que ele está falando, de onde está falando, para que está falando, né? Então, o que está falando em línguas não fala a homens, mas a Deus. Pois, né, gar, hudens acue, ou seja, pois ninguém escuta, ninguém entende. Aí, delalem mysterian pneumati, delalem mysterian, e fala mistério no Espírito. E fala mistério no Espírito. O verso 3 diz assim, ó. Rodé, profeteon, anthropos, lalei, oikdomen, kai para klesen, kai para mifian. E o que está profetizando, a homens fala, edificando, consolando e exortando. Aqui nós temos o verbo, o substantivo paráclise, o verbo paráclise, que é de paráclito, né, que é o consolador, né? Jesus é o nosso paráclito, lá em João vai dizer que ele é o nosso advogado. O termo ali também é paráclito, né? Jesus disse que enviar outro consolador, paráclito. Então, o que está profetizando, ele também está consolando. Ele está edificando e ele está exortando. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo. E o que está falando em língua, a si só edifica. Ou seja, Paulo está falando aqui mediante o versículo primeiro, né? O que está falando, não está falando a homens. Então, se ele está falando, continua falando, está edificando quem? A si mesmo, né? Rodé, profeteon, ecclesian oikdomen. E o que está profetizando edifica a igreja. Edifica a igreja. O que está profetizando edifica a igreja. Por quê? Porque todos entendem. O verso 5 é o versículo-chave para o entendimento, né? Para a construção de um entendimento. Diz assim: Felodé pantas rinas lalen glossai. Paulo diz assim: eu quero que todos vocês falem em línguas. Ou seja, eu queria ver, esse é o meu desejo, que todos vocês falassem em línguas. Malon derrina profeteuete, principalmente para que vocês profetizem. Então, para que serve o dom de línguas? Para profetizar, para ganhar pessoas para o reino. Todo dom, amigos, ele tem um porquê, tem um significado, né? E o significado do dom de línguas é para ganhar pessoas. Agora imagine aí, esse é o desejo de Paulo. Paulo disse, olha, eu queria que todos vocês falassem línguas. Eu queria ver todos vocês falando em línguas. Como bom seria, né, se todos falassem línguas. Não precisaríamos perder tempo estudando uma língua para poder ganhar as nações. Era só sair e evangelizar as nações, né? Pregar a palavra de Deus. Como seria bom se todo mundo pudesse falar em línguas, né? E ele está dizendo, esse é o meu desejo, ver todos vocês falando em línguas. Malondé, rina profeteuete, para que vocês profetizem, para que vocês anunciem. Aí ele vai dizer, o meison de ro profeteuon, rolalon glossei ectos eime viormeneoe rina reclesse oikdomen laben. Ele vai dizer meison de ro profeteuon. Então, esse meison é de megas, de grande, ou seja, maior o que está profetizando que o que está falando em línguas. Ectons eimen viormene. Fora se
interpretar, esse viermeneu é de hermenêutica, de interpretação, da onde vem o termo hermenêutica, né? A interpretação. Fora se interpretar, se disser o significado do que está dizendo, né? Para que a igreja receba a edificação. Então, o dom de línguas é para a igreja. É para a igreja. Para que a igreja receba edificação. E aí podemos continuar, né? Ele vai dizer, nunde adelphan elphan pros rinas glossem lalom. Agora, irmãos, se eu vier para vocês falando em línguas, terrinas oferecem, que proveito, né? Se eu não vos falar coisas do conhecimento, de profecia ou de doutrinas, né? Vocês não vão entender, né? Se eu chegar, mas se eu falar coisas do conhecimento, de doutrinas, aí vocês serão edificados. Temos aqui o didaquê, né? Que é a doutrina dos apóstolos. Então, amigos, essa foi uma análise do grego, né? Vemos que Paulo aqui expressa seu desejo. Vemos aqui também, podemos destacar aqui o viúketer, né? Que é um imperativo, segue o amor, procure os espirituais, aí para que vocês profetizem, ou seja, procure os dons para que vocês preguem, para que vocês profetizem, para que vocês anunciem, para que vocês façam o ide do Senhor, né? Pois que está falando em línguas não fala aos homens, mas a Deus, por ninguém escuta, ninguém entende, aí em espírito fala mistério, né? Porque ninguém entende. O que profetiza fala aos homens, edificando, consolando, exortando, mas o que está falando em línguas, assim só está se edificando, assim só se edifica, e o que está profetizando, né, edifica a igreja. Eu quero que todos vocês falassem línguas, esse é o meu desejo, para que vocês profetizem, pois o que profetiza é maior do que o que está falando em línguas. Fora se interpretasse,